Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria mais uma vez estarmos fazendo essa reflexão, trazendo-vos uma palavra da parte de Deus para os amados irmãos e ouvintes. Queridos, eu os convido a abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 15, e o versículo 29 em diante, cuja epígrafe, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns pouquinhos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amados irmãos, há uma passagem que mostra o poder sobrenatural de Deus, os milagres que Deus sempre executara no tempo que ele passou na terra, evangelizando, curando, transformando o mais vil pecador. Mas, amados irmãos, o que me chama muito a atenção é que quando Jesus falou para os seus discípulos que tinha compaixão da multidão, porque já fazia 3 dias que eles estavam em jejum e queria alimentar a todos, porque poderia ser que eles tivessem uma fraqueza e sucumbissem no meio do caminho. O povo, ou os discípulos, na minha opinião, eles estavam se comportando como incrédulo. Mas por que, irmão Eduardo, você acha que os discípulos de Jesus estavam se importando ou se comportando como incrédulos? Vejamos. Na primeira multiplicação dos pães, eles viram o milagre que Jesus executara. Eles viram que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, abençoou, partiu e deu a todos que ali se encontravam, quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Para onde Jesus ia, a maioria das vezes, os discípulos também iam atrás. Então, o que aconteceu, queridos? Eles, vendo
o milagre da primeira multiplicação, eles viram que o Senhor Jesus curou toda sorte de enfermos, que o Senhor abençoou o pão, os 5 pães e os 2 peixinhos, deu de comer a todos os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobejou, ainda sobrou 12 cestos cheios de alimentos. Irmãos, se eu estou vendo o trabalhar de Deus na minha vida, o trabalhar de Deus na vida do meu irmão, quando tiver uma outra oportunidade, eu vou ver que o Senhor, Ele pode fazer o que quiser, porque tudo lhe apraz. Mas não, o que aconteceu? Jesus falando com os discípulos e dizendo aos discípulos que não queria de forma nenhuma despedir a multidão sem os alimentar, porque a multidão estava fraca. Já fazia 3 dias que estava com ele em jejum e tinha medo que a multidão sucumbisse, viesse ter algum problema de saúde ou viesse desmaiar no meio do caminho. Aleluia! Mas, queridos, era para o discípulo dizer: Senhor, antes dele perguntar, nós temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Porque eles não viram a primeira multiplicação? Mas foi necessário o Senhor dizer: o que tendes? Porque o discípulo dizia: como é que nós vamos comprar tantos alimentos para esta multidão? Ou, de outra forma, disseram os discípulos: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão? O discípulo interrogou Jesus: de onde nos viria tanto pães para saciar a multidão? Incredulidade. Ele ou eles interrogou Jesus. Eles nos viram o milagre que Jesus fez na primeira multiplicação? Que tanta interrogação! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, dizendo para eles: que tendes? Ele disse: 7 pães e alguns peixinhos. Como a primeira vez, Jesus mandou todos se sentarem e orou, abençoando o alimento. E todos saciaram a sua fome, se fartaram, e levantou-se 7 cestos cheios de alimentos. E comeram quase 4.000 pessoas, fora mulheres e criança. Irmão, existe tanto cristão que é incrédulo. Existe tanto cristão que vive na igreja por aparência, para dizer que é cristão ao mundo, mas a Deus ninguém engana. As suas atitudes Deus conhece. Aleluia. Deus conhece a árvore que dá fruto. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Temos que ter confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Temos que crer. Temos que entender que tudo está dentro da vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Tudo lhe apraz.
Mas uma coisa eu vou te dizer: fazendo ou não fazendo, Deus continua sendo Deus. E Ele nos ama de uma tal forma, de uma forma tão especial, que se você analisasse, você vai ver quem era você, quem era eu. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Mas existem muitos irmãos que querem examinar seu próprio irmãos e não olha para si. Isto é um perigo, porque aqui na terra somos cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de erros, cheios de pecado. Mas tem uma diferença com tudo isso diante do mundo, porque nós sabemos a quem servimos e sabemos a quem devemos pedir perdão. E quando você se ajoelha, que você chora nos pés do Senhor, que você suplica o seu perdão, aleluia, o Senhor agora te perdoa. E temos referência bíblica disso, que está em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós vivemos em comunhão com Deus, quando nós demos algum deslizes, automaticamente o Espírito Santo começa a cobrar de cada um dos seus filhos ou dos seus servos. E é preciso entendermos que é necessário lutarmos contra nós mesmos, contra a nossa natureza carnal, contra o mundo e contra o nosso adversário. Em Romanos capítulo 8 e versículo 1, ele fala a seguinte expressão: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão, além de crer que Jesus pode fazer todas as coisas, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a ressurreição dos mortos, a cura das enfermidades, que Jesus pode fazer tudo isso, que Jesus pode acalmar a tempestade, acalmar o vento, acalmar o mar, aleluia, que Jesus pode tirar essa dor que está dentro do seu coração e te dar vitória sobre vitória. Além de nós crermos nisso, nós temos que crer que Jesus Cristo é um único e suficiente Salvador. Que Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por ti. Ele morreu pelo mais vil pecador. E está escrito em João, capítulo 3, e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus morreu por amor de cada um de nós. Estávamos destituídos da sua glória, mas a misericórdia de Deus foi muito grande sobre nossas vidas. Queridos e amados irmãos, que possamos buscar a presença de Deus continuamente, que possamos entender que somos
dependente dele. Tudo está nas mãos de Deus. Não vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. E se Cristo vive em mim, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amados irmãos, como eu faço sempre, eu quero entrar numa parte também muito importante e quero vos dizer que aonde você estiver, se você ainda não aceitou Jesus, aonde você estiver, ouvinte da palavra de Deus, que você profira comigo a seguinte expressão, dizendo: Senhor Jesus, nesse momento, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio em ti, Senhor. Tu disseste que com a boca confessares e teu coração creres, serás salvo. Eu estou confessando, ó Jesus. Eu estou confessando e estou crendo no meu coração que não há outro Salvador além do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Perdoa todos os meus pecados. Fazendo isso, queridos ouvintes da palavra de Deus, procure uma igreja cristã que professe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E continue participando dos seus cultos. E continue lendo a Bíblia, obedecendo às Escrituras e fazendo a vontade do Pai. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Vá pregando o Evangelho. Vá levando as pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Essa palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções dos corações. Queridos, foi uma pequena reflexão sobre o poder natural de Deus. Eu não sei o que está te faltando. Eu não sei, aleluia, mas eu quero te dizer uma palavra profética. Deus, aleluia, vai multiplicar a farinha da tua panela e o azeite da tua botija. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.